Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Gioconda de Felipe Ivan, Olavo Costa e Mariane Guzmão. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, aqui sempre muito bem acompanhado por... Ô Judeu Ateu, muito obrigado, Estranho. Eu também estou muito bem acompanhado para falar de quadrinho nacional. Que delícia! Exato, todo mês a gente faz esse podcast falando sobre um volume de quadrinho nacional. Você pode ouvir, mesmo que você não tenha lido, nós temos uma parte sem spoilers para você conhecer um pouco sobre a obra, entender as nossas opiniões aqui e ajudar talvez a tomar a decisão de ler e voltar para ouvir a parte com spoilers que a gente separa no final do programa. Perfeito, perfeito. Perfeito. Antes da gente começar o quadrinho, Judeu, a gente tem um Apoia-se, correto? Correto, é o apoia.se/ao-quadrado. O Quadrinho ao Quadrado e todos os podcasts do Ao Quadrado vão sempre até a eternidade serem gratuitos, mas a gente vai fazer 13 anos de podcast, então se você... Caralho. Se você... Estranho, se você nasceu antes do podcast e descobriu ele, contribui um pouquinho, quem sabe a gente não ajudou na sua formação de opiniões. E se você apoiar com R$10 ou mais, você tem o seu nome lido aqui no podcast de forma rotatória, como as seguintes pessoas: Gabriel Carneiro Carelli, Giovanni Soares Zanon, Guilherme Petreca, Gustavo Santos, João Paulo Vasquez Dias. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Judeu, vamos lá. Gioconda é um quadrinho lançado pela editora Nemo, foi financiado pelo PROAC, que tá aí sempre produzindo quadrinhos que a gente fala aqui, né? Então fica aí o nosso salve pro PROAC como conceito. Okay. Nosso imposto sendo muito bem colocado em uso, Estranho. Exato. Mas diga aí, Judeu, sobre o que é Gioconda? Gioconda conta a história de Francisco, esse homem, sei lá, de meia idade ali, não falo um número específico, eu estaria uns 30 anos para ele. Uhum. Ele é um brasileiro ido para a França desde jovem junto com a mãe, e lá ele trabalha no Louvre, limpando o chão, e ele é apaixonado pelo quadro da Mona Lisa. Até um dia em que no metrô lá de Paris ele encontra uma mulher que é a cara da Mona Lisa, e a partir disso a história se desenvolve. Falar mais que isso seria entrar em spoilers, e a gente provavelmente vai fazer essa conversa pisando em ovos, porque tem um grande twist no final desse quadrinho que seria muito interessante você, leitor, acompanhar ele. Mas ainda assim dá pra falar de outras coisas. Sim, tem um twist no meio e ele se conclui no final, basicamente, né? Exato. Tem um grande peraí, e aí depois quando termina, conclui isso, que é interessante pra quem não leu ir atrás e ler, pra não ouvir a gente estragando a graça. E eu acho que essa, inclusive, é uma das grandes graças, né, do quadrinho, é essa ideia que ele tem de como desenvolver essa relação e esse mistério. Mas vamos segurar isso, Ok. Vamos começar um pouco, Judeu, sobre arte, já que a gente tá aqui falando de um quadrinho sobre quadros, né? Ele acaba tendo algumas referências visuais a alguns quadros do Da Vinci, algumas outras obras são representadas. O que você acha da arte de Gioconda? Falar de referências dele, eu quero falar que eu gostei de Gioconda no final, mas eu tenho várias implicâncias com ele aqui, eu tenho várias coisas para reclamar. Então, deixa eu botar isso pra frente que eu gostei antes de eu começar a meter o pau em algumas coisas. Você fala, por exemplo, de referências de pinturas. Eu meio que queria que tivesse mais durante o quadrinho. Ele é bem pontual e um tiquinho óbvio demais nos momentos em que ele faz referências a quadros. E um quadrinho em que o amor dele pela pintura é tão vivo, eu queria que, sei lá, pra mim toda a página tinha alguma coisa, sabe? Ele tem um cenário específico que se repetem os personagens como referências a quadros, é isso, Exato, basicamente. E é um pouco, embora tenha utilidade nessa repetição, justamente para mostrar familiaridade com o local e tudo mais, embora seja importante ter essa repetição nesse momento, fica um pouco triste no sentido de que fica só essas mesmas referências voltando, né? No metrô ali, lá, né? No metrô. Exato. Se você não é idiota, desde a primeira vez que aparece lá no metrô, você percebe, não é só Mona Lisa, tem outros personagens aqui.
Mas aí quando vai de novo no metrô tem de novo os mesmos personagens, e de novo, Exato, de novo, de novo. Exato, cria outros. Vai ter um outro momento só lá pro final que ele vai brincar um pouco mais disso, de pôr mais referência, só que acaba ficando óbvio, inclusive, né? Acaba perdendo a sutileza que talvez esses tivessem no começo. É meio óbvio, mas tem uma mini sutileza ali da adaptação e tal. Mas é exatamente o que você falou. Como ele é um quadrinho que ama muito quadros, né? A história do quadrinho é sobre alguém que ama muito um quadro em específico. Eu queria ver um pouco mais de homenagem a quadros nesse quadrinho. Podia ter pirado um pouco mais. Eu falo um pouco óbvio, mas sei lá, talvez eu perdi a referência, mas pra mim tem um núcleo dos amigos ali. Pra mim, cada um dos amigos podia ser tipo um quadro vivo, sabe? E menos óbvio, inclusive, porque a Mona Lisa todo mundo reconhece, né? E se cada um deles ali fosse um quadro vivo, mais desconhecido, poderia ser uma pegada interessante pro negócio. Mas sei lá, aí talvez destoasse um pouquinho desse caso da Mona Lisa. Eu não sei. Sim. Ao mesmo tempo que é especial ser ela, né? Também. Mas ainda assim, tem poses famosas que daria pra se replicar, né? Sem imagens. Mas eu acho que acaba devendo um pouco nisso. E de forma geral, a arte eu acho ela bem funcional, não é necessariamente muito marcante. Eu gosto do uso de cores, de forma geral, para criar contrastes. Bem coeso, né? Sim, ambientes bem iluminados, os cenários bem estabelecidos com as cores. Em um momento eles vão passear à noite, e aí tem cores frias mais bonitas ali. As cores nunca deixam a gente saber onde ele está e o que está acontecendo. Eu acho bastante prática e funcional nesse sentido. Mas é isso, acaba sendo uma arte muito, sei lá... funcional, pouco... funcional é uma boa palavra, ela não tá pirando. Não tá pirando, não é experimental nem nada. Isso não pode diminuir, é muito, muito bonito mesmo. E eu reforço a questão das cores aqui. Um uso de teoria de cores muito bom. Um vermelho e azul que vai trocando entre o Francisco e a Elisa, que é a Mona Lisa da vida real ali, que é muito, muito competente, eu gostei bastante. Sim, mas além da arte também, vamos lá, personagens, Judeu. A história acaba girando muito em torno desses dois, né, que é o Francisco principalmente, e a Elisa que ele encontra, e a gente vê sempre o ponto de vista dele em relação a ela, né. Então ele que meio que carrega a história. Você gostou do arco do Francisco aqui como um todo, dessa jornada? Como que foi pra você? Eu gostei. Não Você foi comprado por essa história de amor? Sim, eu gostei muito. Tem um tema final na história que eu acho que faz funcionar o arco dele melhor do que aparenta até aquele momento. O twist que a história dá, a gente vai comentar mais na parte com spoilers, mas pra mim, eu lendo a história do jeito que ela estava sendo contada, eu tava achando meio óbvio, um pouquinho sem graça. E aí quando veio o twist, eu vi que a história tava querendo contar alguma coisa diferente. Mas no geral, ele é tão... é um protagonista bem carismático, né? Ele esse gigante gentil que é o Francisco, né? Ele é muito carisma. Você acaba torcendo por ele, né? Algo que o quadrinho faz de forma bem competente, você torce por ele. E a Elisa é muito amável também. Exato. Mas tem uma coisa na jornada do Francisco que me incomoda um pouco, porque o quadrinho, em paralelo a esse romance, ele volta várias vezes no assunto de que ele quer ser artista, né? Ele desenha as pessoas no metrô, ele tem esse caderno que ele faz vários esboços e tudo mais. E ele tem essa jornada com a arte que ele não sente que é boa o suficiente para ele seguir com isso, e é uma insegurança dele. Ele tem insegurança em outros assuntos na vida também, né? No próprio relacionamento ele é meio inseguro, mas essa insegurança dele com a arte em específico acaba não se fechando muito bem no quadrinho. Não sei se você sente também a mesma coisa, mas para um quadrinho que valoriza tanto a arte, justamente, né? Tá fazendo toda essa homenagem. Eu sinto que a jornada dele como artista ficou de segundo plano para a jornada amorosa dele, e aí mais para conclusão ali, a conclusão de ser artista vem meio a reboque, sabe? Não é necessariamente
algo relativo à experiência dele com arte. É só porque, minha vida melhorou, então agora eu vou ser artista. E é isso aí, sabe? Não tem uma conclusão melhor. O quadrinho tem dois temas andando em paralelo durante a história, que é o amor pessoal e o amor à arte, basicamente, né? O amor e o amor à arte. Eu concordo que a parte do amor... Até só no verso aqui, na quarta capa do quadrinho, eles usam o termo amor pela arte e arte do amor. Então, basicamente, tem essas duas histórias, o amor pela arte e a arte do amor. A arte do amor, ele faz muito bem, na minha opinião. Sim. O amor à arte, mais ou menos. Eu tô disposto a concordar contigo que esse arco, o fato dele querer ser artista é muito pouco conectado com o amor dele à Elissa e até a própria Mona Lisa. O quadrinho não me convence muito bem. Por que ele ama a Mona Lisa para começo de conversa, sabe? Parece que ele ama a figura que está no quadro, não o quadro, né? Não o quadro. Inclusive, tem vários momentos que o quadrinho dá, tipo, meio que uma história sobre o quadro da Mona Lisa, sabe? Sim. Tipo, anda meio que em paralelo com a história da Elissa e, sobre momentos que o quadro foi roubado, sabe? Momentos em que mudou de lugar o quadro e não sei o quê. Você aprende bastante sobre a história do quadro da Mona Lisa durante esse quadrinho. E, tipo, o amor ao quadro é muito pouco conectado. Tipo, faz parte, mas ele é um aspecto pequeno, pra mim, do amor à arte. As pessoas têm um apreço à Mona Lisa, não por causa... Tipo, o amor ao quadro é uma consequência do amor à arte que as pessoas têm. Então, o quadrinho, pra mim, focar um pouquinho demais na história do quadro é menos interessante. Não é que é menos interessante, tipo, comunica menos o propósito do amor à arte. Eu acompanho um canal do YouTube lá que é o... esqueci o nome agora, whatever. É um canal de YouTube que analisa quadros e tal. E ele tem um vídeo excelente sobre a Mona Lisa. E é fascinante, tipo, um leigo de arte tentar entender o porquê esse quadro é tão bem quisto até hoje em dia. E tem pouco disso sobre a expressão artística e, tipo, o esmero e a genialidade artística da Mona Lisa em Gioconda pra mim. Exato. O canal que você tá pensando, eu chuto seu Great Art Explained. Great Art Explained, isso mesmo. Adoro o Great Art Explained. É bem interessante você ver o contexto de um quadro, da criação, o que ele representava naquele momento. E eu acho isso interessante. Não necessariamente queria isso com a Mona Lisa, mas justamente de entender melhor por que ele gostava, né? O Francisco em específico gostava, o que atraía nele. E o que o quadrinho faz parecer é que ele era atraído amorosamente pela imagem que estava representada ali, como se ele visse uma foto de alguém e estivesse apaixonado, mas era uma pintura em vez de uma foto. Como isso se conecta com a arte, fica meio turvo ali. Porque, de novo, isso não seria um problema se não tivesse, tipo, um arco maior, tipo, dele aprendendo a respeitar a própria arte e, tipo, sobre o tema geral do amor à arte no final das contas. O quadrinho em si, você vê que ele ama a arte, né, por causa das referências e tudo mais, mas isso não é tão bem transmitido no personagem do Francisco, eu achei, você tem razão. Mas eu acho que é o que você falou, e eu quero até aprofundar um pouquinho mais nisso. Ele peca um pouquinho no amor à arte, mas a arte do amor eu acho que ele faz muito bem funcionar essa relação dos dois personagens. Eles estabelecem uma conexão ali que eu comprei. Eu comprei a interação meio tímida inicial, depois as interações seguintes, conhecendo família e amigo. Romance de dois tímidos é sempre uma delícia, né? O romance de dois tímidos é o melhor romance que tem, não tem jeito. Eu acho que eu gosto das conversas deles, é um bom momento dos diálogos ali do quadrinho, é quando eles dois estão trocando mensagens, porque né, a personagem não fala, mas quando eles estão conversando e estão contando um pouco da vida um do outro, sobre os próprios anseios. Eu achei uma forma bem sensível de mostrar esse desenvolvimento do relacionamento dele. A Elisa, ela é muda durante o quadrinho, então ela se comunica por mensagem de texto com ele. E onde eu acho que brilha
o diálogo no quadrinho, inclusive, porque eu não gosto do restante dos diálogos no quadrinho, é estranho. Principalmente o núcleo dos amigos, eu achei Ok. horrível. Eu achei horrível. É muito plástico, é truncado. Toda vez que eu mudava pro núcleo dos amigos, ninguém fala assim. Ninguém interage assim. O que esse cara tá fazendo? Só expatriados, eles falam assim Nossa, é. Esse dos amigos não me incomodou tanto, eu acabei me incomodando um pouco mais que tem uns recordatórios que parecem ser narrações da própria pintura. Ah, sim. Essas eu achei meio brega. Eu achei um pouquinho brega essas falas do quadro dando lição de moral e vida. Pô, você é um quadro, o que você tá falando, sabe? Um pouquinho. Bom, e um pouquinho, sei lá, didático demais em alguns Também, momentos, eu diria. também. Tava explicando os temas do quadrinho um pouquinho. Confia no leitor um pouquinho, vai. Mas Sim. eu tô lendo aqui, eu tô entendendo. Que foi o que o quadrinho fez com outro aspecto que a gente vai falar depois com spoilers, mas a parte da virada foi muito isso, né? Tipo, eu tô confiando que o leitor tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Em algum ponto o próprio quadrinho reconhece e fala: não, tipo, é óbvio, né? O que tá acontecendo aqui. E a gente, como leitor, fala: exato, tá óbvio. E aí o próprio quadrinho confronta isso. Isso eu achei que foi uma boa confiança na leitura. Eu me senti respeitado quando ele fez essa virada e reconheceu, né? Que, tipo, não, estava óbvio, eu não estava escondendo isso. Bem pós-moderno, né? Um quadrinho que é feito em cima da confiança que o leitor vai ter na sua cabeça a estruturas e tropos comuns. Sim, funcionou. Eu gostei Funcionou. disso, isso foi bom. E eu acho que a gente já vai falar a parte com spoilers, mas eu acho que ele se conclui bem com essa ideia. Ele teve essa ideia, ele teve uma explicação para essa ideia, e eu acho que a explicação foi narrativamente interessante e boa para a história. Então, é um grande mérito, que é uma pena que a gente não vai falar aqui porque tem spoiler. Mas se eu puder comentar só algo com spoiler, eu acho que esse twist que tem, ele é bom não só por causa desse aspecto meio surpreendente, mas é porque ele casa muito bem narrativamente, eu achei. Exato. E tematicamente, uma boa mensagem, uma mensagem bonita que esse quadrinho tem. Então tá, é isso. Não vou falar mais que isso. Muito bem, falamos bastante sem spoilers aqui. O saldo final é positivo, você gostou de Gioconda? Eu gostei muito, muito mesmo, ok? Ok. Dois muitos. Dois raro. muitos, Essa é o tipo de medida. O meu eu gostei. Eu gostei, ok. O que está um grau acima do gostei ok. Quando eu falo gostei ok, tá um pouco abaixo, aí eu gostei tá acima. Então tem outra graduação aí. Transforma em notas na sua cabeça. Perfeito. Então vamos lá, vamos pra parte com spoilers. Se você não leu, você pode ir atrás, ler e voltar aqui pra ouvir depois da música. Vamos lá. Beleza, Judeu. Eu acho que o grande tchan é justamente esse spoiler, né? Já vamos tirar esse band-aid, porque eu sei que tem gente aqui que veio aqui ouvir o spoiler. Eu tenho certeza. A gente vai falar e, tipo, se você não leu, vai parecer meio óbvio ou estúpido, eu não sei. É por isso que vale a pena ler mesmo o Gioconda. Mas o grande twist é que... Deixa eu explicar um pouquinho melhor, para dar um pouquinho do gosto pro ouvinte, ok? Durante a história, você vai acompanhando essa história aparece essa mulher que parece a Mona Lisa, a Elisa, e aos poucos você vai, tipo, caraca, a história dela é a história do quadro da Mona Lisa, tipo... quando eu falei sobre a história do quadro ser sequestrado, é porque a Elisa foi sequestrada por um ex-namorado, e o momento do grande tchan, na verdade, é quando o Francisco vai visitar a casa dela, e o pai dela é o senhor Leonardo, que da cidade de Vince. Da cidade de Vince, e ele tá cheio de pinturas e sketches de invenções dele, e toda vez que o Francisco vai confrontar um dos dois sobre... Primeiro ele confronta o senhor Leonardo, e ele fala... Ele vira pra ele e fala, pô, da hora essas cópias aqui, idênticas aos originais. E o Leonardo fala, que originais? Isso aqui é criação minha, não sei do que você tá falando.
Sim. Se você é um consumidor de mídia e arte, você tá prevendo, ok, ou é a encarnação do quadro ali, ou É um realismo imaginação. fantástico ali, né? Pô, como eles foram transportados para essa realidade de alguma forma, ou ganharam vida, alguma coisa, né? Alguma Ou é, coisa ima- aconteceu mágica. ou é Clube da Luta e ele tá imaginando Ou tudo ele tá isso. maluco, exato. Ele te desafia disso, e o próprio quadrinho, e é isso que eu reconheci como algo positivo, o próprio quadrinho fala, não, calma, tá óbvio isso. Pô, É. é óbvio que não tô maluco, eles estão fazendo isso. E aí, os E o dilemas próprio. que surgem disso é legal. Inclusive, a própria reação do Francisco começa a ficar muito boa e realista, né? Tipo, ele. Cara, qual é? Não é possível, velho. É pegadinha, não é É possível. pegadinha, é pegadinha. E ele, até o momento que ele confronta a própria Elisa sobre isso, fala, pô, você é a Mona Lisa, né? Sim. E o momento de mais incredulidade é quando ela fala, que Mona Lisa? Não sei o que você tá falando. Qual é? Não tem ninguém. Não tem ninguém que não sabe o que é a Mona Lisa. Essa menina tá inventando isso, não é possível. Em nenhum momento ela se associou com a própria pintura, né? Mas eventualmente Exato. ela vai encontrá-la. E eu acho que o E, quadrinho ele faz isso bem, que é justamente essa jornada, ela tem como um resultado algo que eu achei muito bonito pra história, né? Porque basicamente o Francisco achando é bom demais pra ser verdade, é isso. exato. Ele não, é bom demais pra ser verdade que eu era apaixonado por um quadro, apareceu uma menina que é literalmente o quadro e tudo da história dela gira em torno do quadro. É bom demais pra ser verdade. E o quadrinho termina falando, é isso aí. É bom demais pra ser verdade. Exato. Aqui é uma história de ficção e é isso aí. Essa é a realidade dessa história de ficção. Ele pode terminar vivendo nesse mundo mágico que eu criei, que é uma coincidência absurda na história do quadro da menina, e é só isso mesmo, é uma coincidência absurda. Exato, só deixando bem claro pra quem não leu, essa menina é real, não é invenção, não é nada, essa mulher existe assim mesmo, ela não sabia quem era a Mona Lisa, todas essas coisas eram pura coincidência mesmo, e o quadrinho só termina com ele feliz com ela, e acabou, É. é isso, era. É bonito. É, No mundo nihilista que a gente vive, que tudo tem que ser calcado num realismo, numa identificação do mundo real. ceticismo, né? Ele é só aceita o fantástico. E é isso aí. É uma história de amor e que é bom demais pra ser verdade. E ela é boa demais pra ser verdade. É isso aí. Digo, sei lá, não é que pra mim o ponto do quadrinho é que, não, É. quem sabe se você, tipo, se você se abrir pro mundo, se você se autovalorizar, e só nesse único sentido que o arco do Francisco artista se conecta pra mim, porque o problema é que ele não tinha alto valor, né? Tipo, Uhum. ele achava que ele não merecia isso, ele achava que a arte dele não era boa o bastante pra ser publicada pro mundo. E o ponto pra mim sendo feito é que, quem sabe, tipo, se você se vê como merecedor disso, você. Não é que você vai receber, mas você pelo menos vai estar pronto pro bom que o mundo tem a oferecer também, sabe? Exato. Isso é uma mensagem muito, muito bonita. É um gibi anti-autossabotagem. É isso que ele é, sabe? Porque Sim. todo mundo se auto-saboteia um pouco, eu acho, em algum aspecto. E aquele. Não, tem coisa boa que pode acontecer também, velho. Tem coisa boa, Pô, né? acontece. Aconteceu com ele aí, ó. Ele tá felizão agora com a menina, pô. Tudo certo, apresentou pros amigos e tudo mais. E, pô, a gente vem falando, ué, o clichê não é de que muitas vezes a realidade é mais estranha que a ficção, então, vai saber, ué, quem Exato. sabe, quem sabe. Nesse caso aqui, a ficção é mais estranha que a realidade. Sim, sim, E é bom, que é ótimo, que a ficção é ficção. É isso que eu quero. Por que não? Por que não? Essa é a magia da ficção. Por que não? Porque não poderia ser só uma grande coincidência? Pode ser, pode ser. E Pode ser. isso é bom Pode ter, bastante. pode ter uma parisiense que não sabe o que é a Mona Lisa. Pode acontecer. Ela não Pode era ser. parisiense, né? Ela não Não, não é. era, ela mudou, é verdade, sem Ela é razão. da Itália, mas é. Eu gosto de uma sutileza no final, porque o quadro da Mona Lisa é famosamente reconhecido pelo seu sorriso enigmático, né? É o grande tchan, um dos grandes, é Sim, um dos, é um né? O dos, quadro é tem um vários, dos. mas é uma das coisas que as pessoas mais falam, como você olha esse sorriso e você fica
com essa sensação mista de que é felicidade, é escárnio, é alguma coisa, que sentimento que ela tá transmitindo? É um senso sorriso de falso? superioridade, né? É o quê? O que ela tá transmitindo é um grande mistério. E eu gosto como o quadrinho ele termina com o sorriso dela, dando um close no sorriso da Mona Lisa. Só que como a gente viu essa jornada do personagem encontrando amor e ficando satisfeito, pode ser só interpretação minha, mas eu li esse último quadro como um sorriso positivo, sabe? Sim. Tipo, o mesmo sorriso de sempre da Mona Lisa, e quando eu olhei pra ele, nesse momento em específico, eu olhei e identifiquei felicidade genuína. E foi, sei lá, a primeira vez e única que eu vou enxergar isso na pintura, mas eu achei que funcionou porque criou-se um contexto que essa interpretação é a interpretação que fazia mais sentido pra mim naquele momento. E também, voltando ao que a gente falou, ele é um quadrinho que tenta matar o cético dentro de ti, né? Sim. Você olha o sorriso no final e você não quer mais enxergar o smug, né? Ela tem um smugness da Mona Lisa, esse sorrisinho com um senso de superioridade. Termina o quadrinho e você tá aberto a receber o sorriso só como um sorriso. Exato. Bem metalinguístico nesse sentido, de que você tá em parceria com o Francisco, você tá pronto pra ver as coisas boas do mundo e receber elas. Sim, exato. E eu acho que no final esse vai ser o sentimento que eu vou carregar de Gioconda e acaba juntando um pouco com a crítica que a gente fez, que assim, no final não é necessariamente negativo, mas um quadrinho chamado Gioconda, que trata sobre quadros, eu queria lembrar dele por quadros, mas no final ele me entregou uma outra lembrança positiva também, que é da positividade com o fantástico e com o que ele pode proporcionar. Eu acho que funcionou, foi uma troca que no final foi positiva. Eu só acho que não precisava ser uma troca, podia ter os dois, mas como houve essa troca, foi positiva ainda assim. Eu vou lembrar pelo twist de Wakanda. Eu vou lembrar. Eu quero mais, tipo, anti-clube da luta por aí. É um bom twist para se fazer no contexto contemporâneo. Não sei se eu já vi por aí isso. Já vimos Clube da Luta demais, Sexto Sentido demais, nos dê o oposto disso, e é o que o Gioconda fez. É interessante. Mr. Robot faz isso, mas é porque ele faz, ele numa temporada ele faz Clube da Luta e na seguinte ele faz o anti-Clube da Luta, ele faz as duas coisas, algo que só começa pressupondo que o leitor sabe o que vai vir e é por isso que ele esquece do óbvio, que a realidade é uma boa ideia vindo de alguém que consome bastante mídia contemporânea. Eu gostei bastante. Sim, muito bom, muito bom. Eu gostei então de Gioconda. Tem mais alguma coisa que você quer comentar antes da gente encerrar, Judeu? Não, tô ok. Tudo que foi dito, eu tô satisfeito. Muito bem. Beleza, então, Judeu, esse foi o nosso podcast sobre Gioconda e a gente sempre termina o Quadrinho ao Quadrado dando aquela antecipada para as pessoas pro mês que vem se prepararem, né? Irem atrás do quadrinho e ler e comentar com a gente qual será o próximo quadrinho nacional analisado. E qual será, Judeu? Estreando aqui no Quadrinho ao Quadrado, um nome surpreendentemente. Pois é, até hoje a gente não falou nada desse autor clássico do quadrinho nacional, que é o Orlandelli. Então dessa vez ele tá vindo para estrear aqui no Quadrinho ao Quadrado com mais uma história para o Velho Smith. Então mais uma história para o Velho Smith do Orlandelli vai ser o próximo quadrinho no Quadrinho ao Quadrado. Exato, é a obra mais recente dele no momento dessa gravação. Então a gente vai pegar o que saiu há pouco tempo e falar no mês que vem. Então, nos vemos no mês que vem? Até mês que vem. Né? Até mês que vem.